Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Valéria e eu vou estar com você nesse percurso de formação dos leitores da nossa paróquia Nossa Senhora dos Remédios. Quero dizer para você que é uma satisfação muito grande poder estar aqui, poder partilhar esse conhecimento com todos vocês, podendo assim fortalecer esse mistério tão importante da nossa igreja. Eu quero iniciar esse momento fazendo uma oração. Salve Maria Puríssima, sem pecado concebida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora dos Remédios. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós vamos dar início a essa formação, sendo que, para não ficar muito longo, eu só vou fazer 10 slides. É só uma pequena introdução, alguma coisa que nós já fizemos presencialmente nos blocos 1, no bloco 1, que aconteceu segunda e sábado. Então eu estou retomando, tem muitas pessoas que não puderam estar presente e muitos pedindo. E como a gente não tem muito tempo, então eu resolvi gravar esse vídeo. Eu espero que colaborar bastante com a formação de vocês. Então vamos iniciar aqui. A introdução. Então nós vamos ter aqui. Qual que é o nosso objetivo principal? O objetivo principal é explorar o papel e a importância do leitor na liturgia, pensando que o leitor ele não é apenas alguém que lê, que vai fazer uma leitura, ou até mesmo uma leitura qualquer. Pelo contrário, o leitor ele exerce um ministério. A sua importância ela vai se dar mais forte com a reforma do Concílio Vaticano II. Então, apresentar para vocês esse papel do leigo na liturgia, né, onde que vai se recuperar, não vou dizer o que se fazia no início da igreja, na igreja primitiva, e que por um período de tempo ficou clericalizada, nós vamos estar recuperando. Não é que o Concílio Vaticano vai estar trazendo alguma coisa nova. Pelo contrário, ele vai estar retornando às suas raízes, lá no início da nossa igreja. Tá bom? Então, assim, a gente vai ser baseado na Constituição da Sacrosanto Concílio do Vaticano II, e aí a gente vai ter assim um panorama sobre essa primeira Constituição que aconteceu foi promulgada em dezembro de 1963. Então vamos dar continuidade aqui, deixa eu colocar o próximo. Então, e o que diz a igreja? Qual é a questão central aqui da igreja? O que ela diz sobre o leitor? Como que o leitor exerce o seu serviço dentro da liturgia? Porque, na verdade, nós estamos a serviço da igreja. Então, tanto o músico, quanto o leitor, quanto o acólito, o coroinha, os ministros extraordinários da comunhão eucarística, estamos todos nós leigos a serviço da nossa igreja. Por isso que nós vamos ver qual que é realmente o serviço do leitor dentro da liturgia. A gente vai fazer algumas abordagens, algumas afirmações em ordem cronológica a respeito do ministério litúrgico e de outras questões fundamentais, tá, ok? Vamos seguir aqui. Eu vou ler para vocês, início,
no número 29 do Sacrosanto Concílio, o que vai falar dos leitores. Mas não é somente dos leitores, pode ver que aí tem entre parênteses uma reticências, e também dos músicos, do coral. Porém, nós não vamos abordar esse assunto agora, portanto que eu até omiti. Vamos focar nos leitores, que é essa a nossa formação básica. Então vai dizer assim a Sacrosanctum Concílio: os leitores desempenham um autêntico ministério litúrgico. Exerçam, pois, o seu munus com piedade autêntica e de modo que convém a tão grande ministério e que o povo de Deus tem o direito de exigir. É, pois, necessário imbuí-los de espírito litúrgico e formá-los para executarem perfeita e ordenadamente a parte que lhes compete. Vamos seguindo aqui. A primeira coisa, ele vai dizer que nós temos, os leitores vão desempenhar um autêntico ministério litúrgico, que vem de uma natureza do próprio ministério. E não é só uma função, não é só funcional, uma inserção na estrutura hierárquica dos ministérios. E aonde ele deve exercer com o quê? Com piedade, com autêntica piedade, vai dizer aqui. E antes de tudo, nós podemos ver que antes do exterior é aquilo que toca no coração. É um coração orante, vivo, e uma pessoa coerente com aquilo que ela proclama. Então podemos dizer assim que esse ministério, ele é grandioso e ele jamais deve ser desmerecido como uma função, digamos assim, a mais dentro da liturgia. Pelo contrário, a liturgia ela é composta de 2 mesas. Nós nos alimentamos na liturgia, na celebração eucarística, da palavra e do pão. Da mesmo Cristo que é palavra, que é profeta, é o mesmo Cristo que no seu sacrifício nos dá o seu corpo e o seu sangue. Então, assim, quando nós nos alimentamos do todo. Nós nos alimentamos da palavra e nos alimentamos da Eucaristia. Não dá para ter um e não ter outro. Não dá para ficar somente com a palavra e não nos alimentarmos da Eucaristia. Apesar que a gente sabe que existem pessoas, por N motivos, possam estar impedidas naquele momento de receber a Eucaristia. E elas têm o direito de se alimentarem da palavra. Então vamos continuando aqui, pensando aqui e continuando a nossa reflexão nesse documento. Eu quero dizer assim, a mais, que não é uma opção de ser um bom leitor, de proclamar a palavra, de anunciar o evangelho. Não é opcional. Por isso que o texto vai dizer que nós temos que, o leitor, ele tem que imbuir-se do espírito litúrgico. E o que é esse imbuir do espírito litúrgico? É exatamente a compreensão dos ritos, dos símbolos, e que ele possa ter assim uma participação mais consciente, ativa, e que essa participação traga frutos, porque não dá para se pensar que você vai à celebração eucarística, que você vai à missa, e que você não vai trazer frutos, você não vai colher os frutos daquela celebração. Toda celebração ela é única. É o santo sacrifício do nosso Senhor, mas que nos remete a uma missão, a
aquilo que a palavra de Deus vai fazer e transformar a nossa vida, a nossa luta, a nossa busca pela santidade, enfim. Vamos continuar aqui, ó. E também assim, vamos dizer que esse espírito litúrgico que ele está falando aqui não é somente uma formação técnica, uma formação bíblica, uma formação teológica. Claro que não, é muito mais que isso. Vai também falar aqui do munus, dessa piedade, né? Que ele tem um munus. E vai também nos falar que é necessário imbuir e formá-los para executarem perfeita e ordenadamente a parte que lhes compete. É essencial, primordial a formação. Não dá para si, hoje em dia, que nós estamos vivendo, levar as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira. Nós precisamos ler, estudar, conhecer e se formar dentro da nossa igreja. Continuando aqui, deixa eu passar aqui. Dentro desse documento, eu quero falar para vocês agora um pouquinho sobre o histórico, tá? Então vamos dizer assim, que os leitores na história, eles ficaram por muito tempo em silêncio. Antes do Concílio Vaticano II e agora, pós-concílio, esse reconhecimento verdadeiro do ministério litúrgico e dessa necessidade, desse espírito litúrgico e dessa formação. A igreja, ela reconhece que os leitores, eles realizam o que foi falado lá no documento que nós acabamos de ler, um autêntico ministério litúrgico. Então, quando a gente fala de ministério, nós estamos falando de algo que hoje, depois nós vamos ver um pouquinho mais para frente, a diferença de instituição, designação, mas hoje é a necessidade. A necessidade que os leitores, todo o povo de Deus, mas principalmente o leitor que exerce esse grandioso ministério, ele seja formado cada vez mais. E aí vai ter uns requisitos para esse ministério, que a gente vai dizer assim. O leitor, ele tem que exercer esse ministério com piedade, adequação, do modo que convém a ele esse ministério. Acredito que vocês estão me entendendo aqui. Então, é uma necessidade, uma necessidade, vamos dizer, urgente, para não dizer que era para ontem, porque o Concílio Vaticano II terminou em 65. Então, é para ontem. Quantos anos se passaram? 60 anos. Para nós tomarmos essa consciência aqui no Brasil de que a necessidade dessa organização desse ministério que é parte-chave da liturgia e que é de extrema importância, que nós vamos ver mais para frente também. Falando um pouquinho dessa história aqui, vamos pensar assim, na igreja primitiva. Na igreja primitiva, entre o século I até o século III, todos os leitores leigos, eles faziam as leituras, inclusive o evangelho. E nós temos aí o testemunho, eu não trouxe aqui, eu até poderia ter trazido para vocês, mas para ler, mas eu não trouxe. Mas uma outra oportunidade eu coloco para vocês. O testemunho de São Justino, do ano de 150, onde ele vai falar desses leitores que faziam as leituras nas celebrações. Então nós temos aí do século I até o século III, por volta disso, os leitores leigos que faziam as leituras, inclusive o evangelho.
A partir do século IV, olha só quantos séculos, hein? Século IV até o século XX, olha, são quantos séculos? 16, né? 1.600 anos aproximadamente, em que foi clericalizado esse ministério do leitor. O que aconteceu nesse tempo? Nesse tempo, só lia, só fazia as leituras o clero. Ou então, aqueles que eram ditos como menores, né, ordenações menores, que eram o quê? Os seminaristas, aqueles que estavam se preparando para o diaconato, para o presbiterato, eles estavam se preparando, então eles recebiam uma instituição para fazer as leituras. Quem? Os seminaristas, como nós dizemos hoje, né, chamado, agora lembrei o nome, a ordem menor, as ordens menores, eles eram preparados para ser padres, clérigos, e aí sim eles recebiam a instituição. E aí isso mudou com o quê? Com o Concílio Vaticano II no século XX. Tá? Então aí foi recuperado a participação ativa, porém ainda dos leigos. Então aí a partir de 1962, foi de 62 a 65 o Concílio Vaticano II, e a partir daí nós tivemos então a recuperação do papel do leigo na Sacrosanto Concílio. Foi um reconhecimento de que o leitor ele é verdadeiramente um ministério litúrgico. Acredito que vocês devem estar me entendendo. Mas se depois vocês não, qualquer dúvida, pode mandar recados, mensagens, tanto dentro do mural da sala de aula, onde eu vou postar esse material, quanto presencialmente também. Ou até no meu celular, no WhatsApp, não tem problema. Então vamos lá, a Janine já falou do histórico. Agora, esse reconhecimento, né, de que todo batizado tem o que? Digamos assim, um sacerdócio régio, e que participa desse corpo de Cristo. Então a gente somos consagrados diante do que? Do nosso batismo. E depois da nossa confirmação, do crisma. Então, nos sacramentos da iniciação cristã, que é o batismo, a crisma e a Eucaristia, nos faz participantes desse sacerdócio. E essa necessidade, né, que a gente tem de cada vez mais exercer esse ministério. Essa necessidade, hoje em dia, ela é primordial. Tanto a formação contínua, a bíblica, a litúrgica, mas principalmente a espiritual. Então existe essa grande necessidade. Mas existe um grande desafio, vamos dizer aqui, não é? Um grande desafio, porque tem a grande resistência da participação dos leigos, uma falta de continuidade, da necessidade das formações constantes e nosso dia a dia, que às vezes também é muito corrido diante de tantas coisas, tantas tarefas que nós temos, mas a gente consegue superar esses desafios, que não são poucos, mas que temos a força do Espírito Santo, né? O Espírito Santo que é esse dínamo que nos impulsiona e também nos dá a sabedoria de reconhecer
que nós precisamos ser formados, precisamos conhecer, estudar, para que a gente possa exercer bem o nosso ministério o nosso sacerdócio de batizados, de filhos de Deus, dentro da nossa comunidade. Vamos seguir aqui. Deixa eu ver quanto tempo a gente já fez. Já temos 20 minutos e eu tô só ainda no slide 5. Meu Deus. Então vamos lá, vamos mais rapidinho. Mas não tem problema, qualquer coisa eu paro e aí a gente retoma no próximo slide, porque essa gravação que eu estou fazendo aqui, ela só pode ficar 30 minutos. Mas acredito assim que você também pode pausar, depois retomar esse vídeo para que você aproveite ao máximo dessa formação. Essa formação foi o bloco 1. Nós tivemos quase 2 horas e para ver cerca de uns 25, 30 slides que eu não lembro, mas eu acredito que vai trazer bastante frutos para a nossa paróquia. Continuando aqui. Opa! Instrução Música Sacra número 13. Então vamos lá. As ações litúrgicas são celebrações da Igreja, isto é, de modo congregado e ordenado sob a presidência do bispo ou de um presbítero. Os leitores ocupam na ação litúrgica, um lugar especial por causa do seu ministério. Dá para você entender a grandiosidade do ministério do leitor? É o documento da igreja que fala. Porque nós somos a igreja da tradição, do magistério e das Sagradas Escrituras. Não dá para viver e ser católico se nós não conhecermos e não vivermos verdadeiramente esses 3 pilares que a gente diz, né? São 3 pilares, são 3 sustentação. Então, a nossa igreja está aqui sustentada por esses 3 pilares, que é a tradição, o magistério e a Sagrada Escritura. A gente pode entender aqui, nesse contexto da música sacra, que foi um primeiro documento pós-conciliar por volta de 1967, acredito que sim, 67, tenho certeza. A gente teve toda essa renovação litúrgica. A gente tem que entender aqui, quando fala de congregados e ordenados sob a presidência dos bispos e dos presbíteros, que não são eles que fazem sozinhos a liturgia. Não é um ato, digamos assim, privado do padre, do bispo. Toda a assembleia celebrante de Cristo age através do corpo do Cristo. Então, é um corpo todo. Jesus Cristo é a cabeça e nós somos os seus membros. E a gente tem como presidência o bispo ou o presbítero. Acredito que deu para entender. E vai falar aqui que os leitores ocupam esse lugar. Um lugar especial. O que é um lugar especial? É um lugar separado. É um lugar importante. Então, quando a gente diz assim, olha, senta nesse lugar, esse lugar aqui é um lugar especial, ele foi reservado para você. Não é qualquer lugar. Tanto que para proclamar a palavra nós temos um local, um lugar próprio, que depois nós vamos falar e vamos entender que é o ambão. Então isso é importante, né? É sempre um lugar visível, onde todo mundo possa ver e ouvir. Mas por que ele tem esse lugar especial? Por causa do ministério.
por causa do seu ministério. Ele vai ter esse lugar especial. Você está entendendo aqui o seu lugar como leitor? Aonde que você fica dentro da celebração eucarística? Dentro do rito da Santa Missa? E está vendo qual que é a sua responsabilidade de ocupar essa posição de leitor? Eu não gosto de dizer assim, qualquer um, mas a gente tem que começar a pensar no leitor que realmente não é qualquer um. Realmente não é para qualquer pessoa. A gente vai ver mais para frente no documento, né? Tem que ser batizado, confirmado. Não existe, acho que vou encerrar por aqui, não existe nenhuma restrição para que você seja um leitor. Mas depois a gente vai ver que os documentos vão pedir que sejam leitores idôneos. Por quê? Porque representam Cristo. Vamos dizer que você, leitor, é um mediador do texto para a Assembleia. Você está mediando, você é um servo da palavra. Você é um servidor da palavra. Mas também é um mediador. Aquele que vai levar, que vai anunciar a palavra e aos fiéis que estão ouvindo vão receber no seu coração. Por isso da formação, por isso que a igreja vem nos pedindo isso. Primeiro vamos falando da sua importância, né, como corpo, como ministério, comunidade da igreja. Depois, né, da sua participação que é diferenciada, mas que é essencial, ok? Então, eu vou parando por aqui, daqui a pouco nós vamos fazer o segundo bloco, mas eu vou deixar esses slides, tá? Salve Maria Puríssima, sem pecado concebida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.